Olá a todos e sejam bem-vindos ao curso de Introdução à Edição Digital de Partituras com o software MusiScore. Este curso é parte do projeto de extensão Educação Musical Online da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Eu sou o Diego Cirilo e serei o guia de vocês em uma série de vídeos semanais desenvolvidos em parceria com os colegas Alisson Campelo, Camilo Dantas, Diá Freire e Diego Cassiano. Na aula de hoje, nós faremos uma breve revisão sobre os conceitos já vistos até agora e apresentaremos a utilização de ritornelos, saltos e demais sinais de repetição. A música escolhida como exemplo para hoje é a música Asa Branca, de Luiz Gonzaga. Para criarmos um novo projeto, como nós já vimos, nós podemos utilizar a tela inicial do MusiScore em criar nova partitura, mas também nós podemos vir pelo caminho criar nova partitura aqui no canto superior esquerdo. Podemos escolher qual a clave ou qual o tipo de pauta, nesse caso apenas a clave de Sol. Na armadura o tom de Dó. Ela é uma música em 2/4 e se inicia com a anacruze de uma semínima. Nós temos também 26 compassos. O andamento nós podemos definir aqui, direto, ou nós podemos adicionar após o início da edição, que vai ser o caso hoje também. Finalizar. Antes de iniciarmos a escrita da música propriamente dita, vamos fazer uma breve revisão do que já foi visto até agora. Então, o primeiro ponto seria como inserir as notas. Então, nós temos aqui o modo de inserção de notas, que é selecionado a partir deste botão. E basta selecionar a duração da nota. Então, por exemplo, aqui a semínima mesmo, e adicioná-la na pauta. Ok? Sempre que nós tivermos finalizado a inserção de notas, convém sair desse modo de inserção para evitar a adição de notas incorretas. Nós podemos também inserir notas pontuadas, então basta, no modo de inserção, selecionar a duração e o ponto de aumento. Então nós já temos as notas pontuadas e também podemos inserir notas com acidentes. Então basta, no modo de inserção, selecionar a duração e selecionar o acidente. Por exemplo, o bemol, inserir a nota. Da mesma forma, nós podemos adicionar os outros acidentes, como o sustenido e o B-quadro. Já para as ligaduras, no caso das ligaduras de prolongamento, nós devemos selecionar no modo de inserção a primeira nota, a duração da primeira nota. Então, por exemplo, aqui essa colcheia, e selecionamos a duração da próxima nota também. Então, se essa colcheia estiver ligada a uma semínima no próximo compasso, selecionamos a duração da próxima nota e utilizamos o indicador aqui de ligadura. Então, o software ele adicionará uma nota de mesma altura e com a duração desejada. E isso pode ser feito para qualquer figura. Então, modo de inserção, vamos adicionar aqui esta semínima, que está ligada a uma colcheia no próximo compasso. Então, selecionamos a colcheia e a ligação. Outro elemento que nós podemos adicionar são as pausas.
O programa por si só já completa os compassos com as pausas necessárias. Mas caso nós precisássemos, por exemplo, de uma pausa de semicolcheia aqui, então no modo de inserção, selecionamos a semicolcheia e selecionamos o indicador de pausa. Então nós podemos inserir no local desejado. Então agora nós temos uma pausa de semicolcheia. Para inserir uma nota na sequência, temos que lembrar de desmarcar o indicador de pausa. Outra forma de ligadura é a ligadura de expressão ou de fraseado, que deve ser inserida selecionando-se os elementos que farão parte desta ligação. Então, o primeiro elemento, por exemplo, e vamos ter uma ligadura, um legato até este Mi. Então, clicamos na nota, usamos a tecla Shift no teclado e selecionamos a última nota dessa ligação. Então perceba que todos estão selecionados. Aqui do lado esquerdo, nas paletas, nós temos as linhas, a paleta de linhas, e temos o indicador de legato. Então, a execução dessas notas deverá ser feita de forma legato. Então, a partir das informações que nós temos até agora, já é possível inserir todas as notas desta música. Então a partitura já foi toda digitada, porém ainda nós não temos os elementos como os ritornelos e os demais saltos. Como fazer isso? Para o ritornelo, nós devemos selecionar o compasso e aqui nas paletas nós temos a paleta de repetições e saltos. E basta selecionar o indicador de início ou fim do ritornelo. Então, por exemplo, nós temos um ritornelo deste compasso. Então, selecionamos o compasso e utilizamos o botão de início do ritornelo e selecionamos o último compasso dessa seção que tem o retorno e utilizamos o indicador de fim de ritornelo. Então o programa ele já vai conseguir executar. Ao chegar nesse compasso, ele voltará para o início dessa seção de retorno. Nós temos mais um ritornelo aqui no compasso 15 ao 22. Selecionamos o compasso e o indicador do ritornelo e selecionamos o compasso e o indicador do final do ritornelo. Então essa execução já vai ser feita com as devidas repetições. Na partitura é indicado que nós temos uma primeira vez e uma segunda vez diferentes. Então os indicadores de primeira e segunda volta. Para a inserção desses elementos, seguimos o mesmo princípio. Selecionamos o compasso e aqui nas paletas, na paleta de linhas, nós temos essas chaves, chave de primeira, chave de segunda, e basta clicar no elemento. Então nós já temos a indicação da primeira repetição e para a segunda seguimos a mesma lógica, selecionamos o compasso e utilizar a segunda volta no caso aberta. Então, além da anotação estar correta, a execução do programa também seguirá esse princípio. Executará até aqui, fará o ritornelo e na segunda vez pulará aqui para o indicador de segunda vez. Já aqui no final, a chave da primeira vez, ela pega esses dois compassos, o 21 e o 22. Para fazer isso, nós vamos selecionar os dois compassos, clicando no primeiro compasso e utilizando a tecla Shift no teclado. Então, enquanto eu seguro a tecla Shift, eu clico no segundo compasso. Então, nós temos os dois compassos selecionados e basta vir aqui nas linhas e selecionar a
a chave de primeira. Para a segunda, mesma lógica. Basta selecionar o compasso e clicar na linha desejada. Então, os indicadores de primeira e segunda vez e os ritornelos já estão adicionados. Então, e de forma bem intuitiva, basta selecionar o compasso e aqui nas paletas selecionar o elemento de repetição. Para completar esta música, basta apenas adicionar os elementos de salto. Então, quais são os saltos que nós temos aqui? Nós temos esse da ségno ao coda, onde ele vai realizar o salto desse compasso até o ségno, que está aqui no início, vai executar até o coda e daqui ele vai saltar para a seção final da música, onde está o indicador do coda também. Então vamos adicionar esses elementos. A ordem mais simples é sempre adicionar os marcadores, os sinais, antes da anotação da repetição. Então, primeiramente, vamos adicionar esse ségno. Como fazer isso? Basta selecionar o compasso e na paleta de repetições e saltos, nós já temos os elementos. Então, o ségno, por exemplo. Então, já está indicado. Nós temos também um coda aqui neste compasso. Mesmo princípio, vamos selecionar o compasso, clicando sobre ele, e nas repetições e saltos adicionar o coda. Perceba que ele fica no início do compasso. Comumente o primeiro coda nós indicamos ao final do compasso. Então basta movimentar para a posição mais adequada. Por exemplo, aqui. Agora nós vamos adicionar o segundo coda, que é a indicação desta seção final da música, que é neste compasso. Selecionamos o compasso e clicamos no coda. E aqui ele já vem numa posição mais adequada. Por fim, nós adicionaremos a indicação do salto, né, que é o salto da ségno ao coda. Então vamos selecionar o compasso onde isso acontece e basta clicar sobre a indicação adequada. Então perceba que ficou os dois aqui. Como o programa ele não coloca um sobre o outro, então você acaba tendo que movimentar para uma posição que fique mais organizado. Então todas as indicações foram feitas. Do ponto de vista de notação já está adequado, porém para a execução no MuseScore nós temos que atentar ao seguinte: este sinal de repetição, de salto, quando clicamos sobre ele, ele tem algumas informações aqui do lado direito no inspetor. Caso o inspetor não esteja visível, basta vir aqui no menu Visualizar e selecionar o inspetor ou utilizar o atalho F8. No inspetor ele explica claramente qual vai ser a sequência da execução. Então, ao chegar nesse símbolo, ele vai saltar para o ségno, que está aqui no começo, ok? Vai tocar até o coda e vai continuar em coda B. Ok, então nós temos um coda aqui e outro coda aqui. Quando nós clicamos nesses elementos, nessas marcações, eles também apresentam aqui no inspetor algumas informações. E este rótulo é o que importa. Então o ségno está com o rótulo ségno. Este coda está com o rótulo coda B. E o próximo coda também com o rótulo coda B. Então esse salto ele espera encontrar um coda de rótulo só coda para depois saltar para o coda B. E nós já podemos perceber o problema aqui. Então é sempre importante verificar esses símbolos
se os rótulos estão corretos. Então vamos perceber, o signo está ok, só que este aqui deveria ser apenas coda. Então basta modificar o rótulo para coda. E o próximo, para onde vai ser feito o salto, é o coda B. Outra questão é, se nessa repetição nós quiséssemos que os ritornelos fossem executados também, nós temos a opção de marcar aqui no inspetor, tocar as repetições. Então quando ele saltar aqui, nesse caso, como o coda vem antes da repetição, não teria problema. Mas dependendo da forma que tivesse, ele poderia saltar, executar o ritornelo e na segunda volta do ritornelo continuar a execução ou pular. Se essa opção não estiver marcada, ele vai voltar para cá e executaria a partir da segunda vez. Então ele pularia a repetição e a primeira vez. Então, para esta música as configurações já estão adequadas, nós podemos ouvi-la, mas antes disso, vamos indicar aqui qual o andamento dessa música. Nós podemos selecionar a nota, lembrando, o andamento está atrelado a cada nota. O programa permite que a gente mude o andamento nota a nota. Então, para adicionar o andamento, nós devemos selecionar primeiramente uma nota. E aqui do lado esquerdo, nas paletas, nós temos a paleta de andamento, onde nós selecionamos o andamento adequado. No caso, aqui com essa semínima, e depois nós podemos editar esse valor. Outra opção, além de clicar e selecionar antes, nós podemos também clicar sobre esse símbolo do andamento e arrastar até a nota desejada. Então, até que ele vire esse sinal de mais, quando você solta, ele está atrelado a esta nota. Então, posso adicionar quantas variações de andamento forem necessárias durante essa partitura. Então, aqui vou alterar para 100. E vamos perceber se a execução está correta. Da forma que está posta, nós vamos iniciar, executar, primeira vez, ter esse retorno aqui para esse compasso, continua, salta para a segunda vez, continua a execução, etc. Chega aqui nesse sinal de repetição, nesse ritornelo, da primeira vez, volta para cá, continua, aqui salta para a segunda vez, e quando chegar aqui no símbolo do signo ao coda, ele vai saltar para o signo, executar até encontrar o primeiro coda, que é esse aqui, e saltar para esses dois últimos compassos de finalização da música. Vamos ouvir, lembrar de voltar o marcador para a posição inicial e utilizar o play. Além desses sinais de salto que foram utilizados nessa música, nós podemos também utilizar desde os mais simples, como o da capo, que realizaria a repetição do início da partitura. Nós podemos utilizar o da capo ao fine, onde nós colocaríamos o indicador de final e ele realizaria o salto do início até alcançar esse indicador de final e assim por diante, sempre seguindo a mesma lógica de selecionar os compassos e clicar sobre o sinal adequado. Além de que
sempre que necessário, nós temos o inspetor aqui do lado direito para indicar e resolver essas questões da execução do próprio programa. Porque muitas vezes a anotação fica correta, mas a execução não, devido a essas configurações que devem ser feitas aqui no inspetor, como nós fizemos com este salto do Segno ao Coda. E por hoje é só. Obrigado pela atenção. Até a próxima.